Vamos falar agora sobre aceleração. No dia a dia, nós usamos a palavra aceleração para nos referir a algo relacionado a movimento. O problema é que, mais uma vez, os conceitos se confundem muito no dia a dia. Isso a gente já viu que acontece, por exemplo, com posição, deslocamento, distância, com velocidade e agora também com a aceleração. Por exemplo, nós dizemos ele saiu acelerado, como sinônimo de ele saiu em alta velocidade. Então aqui os conceitos de velocidade e aceleração estão sendo confundidos no dia a dia. E se você dirige, você sabe que é preciso deixar o pé no acelerador do carro para manter uma velocidade constante. Então, parece que para manter a velocidade constante você precisa de uma aceleração. E não é bem isso que acontece, tá? Então, na física, os conceitos de aceleração e velocidade estão relacionados, mas são diferentes, assim como o que aconteceu com posição, distância e deslocamento. A aceleração é definida como a taxa de variação da velocidade de um corpo. Ou seja, a velocidade precisa possuir uma variação, ela precisa estar mudando para existir uma aceleração. Ou seja, quando a velocidade de um corpo varia, isso significa que ele possui uma aceleração. E essa variação pode ser tanto aumentando quanto diminuindo a velocidade. A aceleração depende não só da variação da velocidade, mas também do intervalo de tempo em que isso ocorre. Por isso que a gente diz que ela é definida como uma taxa de variação, variação da velocidade em um determinado tempo. Por exemplo, considere 5 carros A até E. Vamos jogar a dedanha, fala um nome de carro com letra A, Astra. E aí ele tem uma velocidade inicial de 0 km por hora e passa por uma velocidade de 50 km por hora em 10 segundos. Agora compare com um carro B, uma Brasília, que passa de 0 a 100 km por hora em 10 segundos. Qual deles que teve maior aceleração? A Brasília, naturalmente, porque no mesmo intervalo de tempo ela teve uma variação de velocidade maior. Considere agora um Celta preto 1997, passando de uma velocidade inicial de 0 para uma velocidade final de 100 em 5 segundos. Qual que teve maior aceleração? Naturalmente, o Celtinha básico aí teve uma aceleração maior, porque comparado com a Brasília, ele gastou menos tempo para atingir a mesma variação de velocidade. Agora vai um carro com a letra D, Ducato. Imagine um Ducato então passando de 100 km por hora para 0 km por hora em 10 segundos. Qual que foi a aceleração nesse caso? Nesse caso, ele teve uma desaceleração, porque a velocidade dele reduziu. Então a gente pode dizer que ele teve uma desaceleração ou uma aceleração negativa, tá? E em termos de módulo, repara que a Brasília e o Ducato tiveram a mesma variação de velocidade em módulo no mesmo tempo, então as suas acelerações em módulo foram iguais, só mudou o sinal. E um carro com a letra E, Elantra. Imagine um Elantra indo de uma velocidade inicial de 100 km por hora para uma velocidade final de 100 km por hora no intervalo de 10 segundos. O que se pode dizer sobre a aceleração deste carro? Que não houve aceleração porque não houve variação da velocidade. Então não houve aceleração. Logo, quanto maior a variação da velocidade no mesmo intervalo de tempo, maior será a aceleração, ou seja, elas são diretamente proporcionais. Foi o que aconteceu com o nosso Astra e nossa Brasília, ou seja, a aceleração é diretamente proporcional à velocidade. Se a velocidade é constante, então a aceleração é nula, é o caso do Elantra. E por outro lado, para uma mesma variação de velocidade, quanto menor o tempo, o intervalo de tempo gasto, maior será a aceleração. O Celtinha ganhou porque ele teve a mesma variação de velocidade da Brasília, só que em menos tempo. Portanto, a aceleração é inversamente proporcional ao intervalo de tempo gasto. Repare que o nosso corpo não é sensível a velocidades, mas é sensível a acelerações. Por exemplo, a velocidade média de translação da Terra em torno do Sol é de 107.300 km por hora. 107.000 km por hora. E mesmo assim, as pessoas acreditaram durante muito tempo que era o Sol que se movia em torno da Terra por não sentirem esse movimento do planeta.
Agora, apesar da velocidade de translação da Terra ser alta, a sua aceleração é muito baixa. A gente vai ver posteriormente que como a Terra executa dois movimentos de rotação, um em torno do próprio eixo e o outro em torno do Sol, então a esse movimento de rotação a gente associa uma aceleração. E as duas acelerações são muito baixas, por isso a gente não sente o movimento da Terra nem em torno do próprio eixo, nem em torno do Sol. Um outro exemplo é um avião. Um avião se move aí com velocidades de quase 1.000 km por hora e os passageiros não sentem esse movimento, exceto quando ocorre uma turbulência ou quando o avião está decolando ou aterrissando, porque nesses três casos a gente tem acelerações intensas e aí a tripulação pira. Por outro lado, imagine que você está em um ônibus que está parado. E aí, se o motorista pisar bruscamente no acelerador, você vai sentir um tranco devido à alta aceleração, mesmo a velocidade do ônibus ainda sendo baixa. O ônibus não passa aí de 40 km por hora quando o motorista é sensato. Agora, imagine que o ônibus se move a 40 km por hora. Se o motorista pisar bruscamente no freio, você também vai sentir um tranco devido à alta desaceleração. Então, é a aceleração e não a velocidade que provoca, por exemplo, a sensação de emoção nas montanhas russas. A Fire Whip no Beto Carreiro World chega a 100 km por hora, que não é uma velocidade tão grande, e mesmo assim você sente o frio na barriga, né? E além disso, grandes acelerações às vezes são expressas em termos da aceleração da gravidade terrestre g, de modo que 1g vale aí 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração de uma montanha-russa, como por exemplo a Fire Whip, pode chegar a 3g. E é por isso que você sente a emoção.